Irmão, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico. Hoje nós encontramos na segundo Reis, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 11 diz assim: Vendo, pois, Atalia, que a mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs ela a sua ama, a recâmara, e a escondeu de Atalia, e assim não mataram. Então nós vemos que a Atalia, depois viu que Acasias, seu filho, era morto, mandou matar toda a descendência real. Irmão, sabe que a descendência real de Davi era a descendência de onde viria a promessa, que tinha a promessa de onde nasceria o Cristo. Então, mais uma estratégia de Satanás, que ele usou Atalia, porque Deus tinha mandado matar toda a descendência de Acabe e também de Jeroboão por causa dos seus pecados. Mas nós vemos que ela ficou com raiva porque seu filho fora morto, mandaram matar todos os descendentes da família real. Isso é um plano do diabo, porque ele fizesse isso, o Cristo não haveria de nascer. Mas nós vemos que aí, Jeozeba, ela pegou o menino Joás e escondeu, e só ele escapou da descendência real. Este menino foi escondido na casa de Deus, e nós vemos que o sumo sacerdote recebeu aquele menino, e a partir daí ele colocou guarda na casa do Senhor, para que guardasse o rei Joás, né? E a partir daí depois ele repartiu seguranças, porteiro, homens, valentes sacerdotes, para guardar aquela criança. E quando aquela criança estava com 7 anos de idade, nós vemos então que o rei reuniu todos os príncipes de Israel, todo o povo, colocou a coroa sobre a cabeça de Joás, conforme diz o versículo 12, né? Então nós vemos que diz assim: então ele tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu testemunho, e fizeram a rei e ungiram, e bateram as mãos e disseram: viva o rei, viva o rei. O que ouvindo, Atalia veio para a casa do Senhor, e quando chegou lá viu o menino coroado, e ela disse: traição, traição. E a partir daí ela queria vir de encontrar o menino, mas aí o sumo sacerdote Joiada, ele mandou que o sacerdote tirasse ela, levasse ela pela estrada dos cavalos e ali a matasse, porque ela era filha de rei, não é? Então ela foi pela estrada dos cavalos, não pela estrada dos humanos, não é? E ali nós vemos que a mataram, né? E Joiada, né, fez concerto com o rei, com todo Israel, e a partir daí o menino começou a reinar, não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, que todo o povo da terra se alegrou, conforme diz o versículo 20, né? E a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Então, qual o fim de Atalia, né? Daquela mulher que queria matar toda a descendência de Israel. Ela foi morta, né? Ela foi morta à espada, e nós vemos, meus amados irmãos, que ali toda a terra repousou. Então esse é o fim daquele homem, daquela mulher que se levanta contra Deus e contra o projeto de Deus. O projeto de Deus era que da descendência de Davi nasceria o Cristo. Olha, o último versículo: era Joás já de 7 anos quando o fizeram rei. Então veio um menino, 7 anos de idade, reinando. E nós vemos, meus amados irmãos, que ele começou a reinar, e um dos primeiros atos dele foi o quê? Foi reparar o templo do Senhor, não é? Reparar o templo do Senhor. Vamos ver o versículo 12, 6. Sucedeu, pois, que no ano 23 de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então, ele mandara consertar as fendas da casa, irmão. Ele era dirigido pelos sacerdotes, o sacerdote o dirigia. Mas nós vemos aí que ele mandou, né, aos sacerdotes que eles pegassem o dinheiro, tirassem dinheiro do povo, recebiam o dinheiro do arrolamento, para tapar todas as brechas da casa do Senhor.
não é? E os sacerdotes receberam, arrecadaram o dinheiro, mas não taparam as fendas da casa de Deus. E a partir daí, 23 anos depois, o rei olhou e as casas ainda estavam com as fendas da casa do Senhor abertas. Veja, irmão, muitas vezes acontece do rei ser ativo, mas os príncipes, os sacerdotes não eram. E acontecia coisa diferente. Tinha hora que os sacerdotes eram ativos, mas o rei não era. Aqui um rei, temente a Deus, o sacerdote recebia o dinheiro, gastavam também esse dinheiro com alguma coisa, com outras coisas, mas não tapavam as brechas da casa do Senhor. E o rei agora disse a ele: vocês não vão mais tomar o dinheiro do povo, vocês vão dar todo o dinheiro agora em prol das tendas, do fechamento das fendas. E a partir daí aquele dinheiro passou a dar diretamente àquelas pessoas que faziam a obra, e era muito dinheiro, né, irmão? O dinheiro pesado era dado aos que faziam a obra. E nós vemos que as brechas foram reparadas, não é? No versículo 14, porque dava aos que faziam a obra, e repararam, né? Reparavam a casa do Senhor, e não pedia conta daqueles cuja mão entregava aquele dinheiro, né? Para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade, não é? Nós vemos que os sacerdotes anteriores não procediam com fidelidade, mas aquelas pessoas que assumiram aquele dinheiro, recebiam, era muito dinheiro, de sorte, meus amados irmãos, que eles procediam com fidelidade. E aí a casa do Senhor foi concluída, a sua obra, o nome do Senhor foi glorificado. Então, irmão, não tem coisa melhor para um homem, para uma mulher. Quando ele assume a obra de Deus, tem zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, Deus o faz prosperar. Então nós vemos, meus amados irmãos, que aí o rei Azael, ele subiu, o rei da Síria, contra, né? Marchar contra Jerusalém. O rei Joás e todo Judá tomou todo o ouro e toda a prata que tinha ajuntado seus pais e deu ao rei Azael, não é? Para que ele não invadisse a Jerusalém. Mas a Bíblia diz assim: ora, o mais dos atos de Joás, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E levantaram-se os seus servos, conspiraram contra ele e o feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Semiate, um dos seus servos, feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, meus amados irmãos, nós vemos que ele fez uma grande obra na casa de Deus, um menino reinando com autoridade de rei, e que fez grandes coisas em reparar a casa do Senhor e fazer um grande reinado. Que Deus abençoe os irmãos.